Meu nome é Frederico Cândido Oliveira Botino, formado em 1970, da turma de A70. É, tinha apelido muito pouco, mas meu nome ficou Fred, o apelido ficou Fred, quase todo durante 5 anos que eu lá fiquei, na escola. Formei em engenheiro agrônomo, com especialização em fitotecnia, que na época era uma dos ramos de especialização. E moramos basicamente os 5 anos dentro de uma galeria, que é um apartamento na Galeria Janete, fica no centro, do lado da igreja, junto com alguns colegas, que basicamente 2 colegas, do ano anterior, que foram da turma 69, um de Santos e outro de Lençóis Paulista, que foi muito bom para nós, porque esses 2 mais velhos antecipavam algum conhecimento que a gente precisava na época. Eu acho que começou tudo no cursinho do Turigói. Eu sentia nessa data que eu estava preparado para passar no vestibular pela qualificação que ele estava oferecendo. Depois, o que aconteceu foi quando apareceu um impacto direto na vida acadêmica. Ou seja, na estrutura da Exalc, que foi uma coisa que sempre chacoalhou todo mundo, na qualidade do corpo que a gente foi vendo acadêmico, na liberdade de falar e ouvir, que não era muito comum na época, que nós estávamos no período de revolução, e por fim na formatura, que entre onde a vida acadêmica basicamente deu lugar a uma vida profissional. Eu acho que eu penso sempre assim, a escola, a Exalc, para mim, foi como fosse um politécnico aqui dentro da USP, lá na Poli, como fosse um cara que fez a UITA, como que fosse uma Howard ou um Stanford, ou seja, um sentimento de vitória aliado a uma responsabilidade que a gente tem assim de superação que deveria ter e de sucesso que era esperado de cada um. Eu fui do centro acadêmico, eu fui diretor de assuntos profissionais junto com um colega nosso que chama Salvador Bernardes. O CALC era muito assim, era um momento diferenciado que a gente teve entre 66 e 70. Tinha muitas atividades acadêmicas, extra mesmo, em termos de encontros de juventude, mas mesmo assim ele foi bem ativo em cima de atividades profissionais. E talvez por essa atividade profissional que a gente elencou essa área que eu gostei muito de ter participado, que foi de assuntos profissionais. Era uma diretoria voltada a trabalhar o pré, durante quando estava na escola, e principalmente o pós, quando saísse da escola e queria ter emprego para todo mundo. Tem alguns professores, tiveram diversos, mas uma coisa que sempre trago para mim, o que mais marcante foi o primeiro. Quando entrei, o primeiro dia na sala de aula, que era um professor de anatomia chamado professor Salvador de Toledo Pisa, e você vê aquela figura com aquela idade, um cabelinho grisalho, arrepiadinho, todo limpinho, bem vestidinho, escovinha, uma presença firme, uma qualificação maravilhosa. Aquele cara já se surpreendeu, falou, esse professor é um exemplo do que vai acontecer nessa escola para os próximos 5 anos. Depois, eu acho que logo em seguida, no segundo ano, o Otto Krokomo foi um professor de uma área que eu gostei muito, que é a parte de bioquímica, e ele foi muito representativo para falar, olha, aqui na química e na bioquímica, vocês podem ter o resto da vida que vocês vão ter que usar o que está aqui dentro. Então, aproveitem. Ele era altamente preparado, explicava muitas coisas muito simples, quer dizer, ciclo de Krebs, que era um negócio que o pessoal babava, ele explicava de uma maneira que não havia quem não entendesse. Teve o Dematê de solo, que eu acho, o Amiro Brumenchai da genética, o Goiano e o Klaus lá da matemática, que foram espetaculares, eu acho, o Aristeu da zootecnia, mas eu queria deixar um destaque especial para o professor Admar Cervellini, uma pessoa que a gente conhecia só como professor, mas que depois, quando a gente precisou dele, quando a gente fez na sequência uma viagem cultural, ele deu um apoio imenso num relacionamento fantástico que ele tinha com todas as autoridades
talvez até pelo métier de ele estar no setor de energia nuclear naquela época que o Brasil estava envolvido na criação do Angra, né? Então, esses destaques aqui me fez... obviamente, a gente pode esquecer de um ou de outro, mas eu acho que essas pessoas foram uma referência no meu período aí dentro da escola. Eu acho que o marcante dentro da Exalc, assim, olhando de ponta a ponta, foi esse período quando eu e Salvador, fomos diretor de assuntos profissionais, porque foi um agente transformador daquilo que a gente estava fazendo, que era o dia a dia, que era estudar, brincar, divertir, passear, uma coisa de responsabilidade não só individual, mas coletiva. E ali a gente olhou o coletivo, tivemos a obrigação de olhar o coletivo. E o segundo ponto, que eu acho que os pessoas também, colegas já devem ter falado, foi essa viagem cultural que a gente fez para a Europa. Nós montamos uma viagem cultural, e essa viagem cultural, em 69 para 70, foi marcante, porque visitamos dezenas de países, tudo com passaporte diplomático, visitamos universidades, escolas, laboratórios, centro de pesquisa, e visitando embaixadas, consulados. Então, foi 2 períodos marcantes, que eu acho que foi essa criação do Assuntos Profissionais e essa viagem cultural que foi feita pela Exalc entre 69 e 70. Logo antes de formar, já estava contratado, fui trabalhar numa empresa americana chamada Rhone Haas. Essa empresa fui trabalhar na área de ciência, junto com o desenvolvimento de novos produtos. De cara tive que encontrar um cientista que chamava James Metcalfe, que era um cientista reconhecido internacionalmente, e trabalhar com ele já era um desafio. O primeiro desafio foi trabalhar com um cara tão capacitado, instalando campo de experimentação no Brasil afora, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, desde cacau até mexer com trigo no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso foi o primeiro grande desafio. O segundo foi quando um desafio forte, que saí da área, que eu estava no campo, basicamente na pesquisa, e passar para o crédito rural. Contratado por um banco, que na época estava iniciando uma atividade rural, que era o Banco Nacional, e participando dessa criação dessa carteira de rural, que era uma coisa nova. E pegamos toda a região sul e sudeste. Na sequência disso, aconteceu uma coisa maravilhosa, quer dizer, como a gente tinha gente do Brasil todo, formado pelo Brasil todo, não tinha uma uniformização de conhecimento do agronegócio. Aí nós montamos, junto com a Exalc, um curso que chamamos Curso de Reciclagem, e esse curso de reciclagem nós instalamos lá em Piracicaba durante o período, 116 agrônomos, dividido em 2 turmas para poder contribuir melhor. Independente de ter onde foi formado, montamos uma linha da agricultura, da zootecnia, voltado para civicultura, para dar um amplo reconhecimento e uniformizar o conhecimento de todo esse pessoal. Foi um desafio bacana, foi interessante, nivelou a estrutura de profissional, a qualidade dos relatórios aumentaram muito, e isso foi uma coisa muito bacana, apesar de desafiador. Eu acho que um conhecimento que foi gerado, que gerou aprendizado e veio da escola, é uma coisa bacana isso, é relacionar e conviver com pessoas, colegas ou não colegas. Me ensinou também a ser sempre humilde, por causa que a gente tinha um reflexo, porque o agricultor é humilde, e o agrônomo também tem que ser humilde. E isso a gente tem que carregar na carreira da gente também para ser humilde, e relacionar bem, com honestidade, com respeito e com transparência. Eu acho que essa é uma coisa que o conhecimento que deu, que a escola também ajudou a oferecer. Entendi. Eu acho que isso é uma coisa que tem algumas coisas que a gente não gostaria que mudasse. Eu acho que a forma que tem hoje, todo mundo que participa da Exalc, que é esse brilho nos olhos de todo agricolão, seja velho, seja novo,
essa paixão pela escola, essa história que a faculdade mostra e que a escola tem, que são as tradições, essa constante modernidade para atingir o que está acontecendo de melhor no setor em cada momento. Eu lembro da criação da CEALC, por exemplo, foi uma coisa nova que aconteceu. Eu acho que são coisas que não pode abandonar, não pode ser baixada a guarda, a gente tem que estimular as pessoas, ter esse brilho nos olhos mesmo, o pessoal se arrepiar ainda quando fala na escola, se linkar com os bichos de uma maneira que só tem dentro da Exalc, difícil encontrar fora da Exalc, manter essas histórias vivas, gente que está lá com 102 anos e ainda participa da escola, pô, isso é uma coisa que o pessoal tem que respeitar demais, demais, demais. E principalmente eu acho que a inovação, a escola tem que se inovar, ela tem que fazer da Exalc, no setor do agronegócio, um Vale do Silício. É ali que tem que ser o nosso Vale do Silício. O mundo, acho que está sempre mudando. E o setor do agro vai ser sempre fundamental para alimentar a população, todo mundo sabe disso, mas tem que ser produzido preservando o meio ambiente e temos que elevar a produtividade. Mas a Exalc sempre esteve à frente para pensar o futuro, sempre foi assim. E essa condição é que a gente fala para o pessoal o seguinte: não deixa o sonho acabar. Saudações exalquianas!